Bom, muito boa tarde. O objetivo aqui é a gente falar um pouquinho da nossa experiência lá de Salvador, que foi um pouco diferente do pessoal do Recife, porque, historicamente, Salvador já tem, na verdade, passa outra aqui, né? Já tem um histórico de criação de cooperativas médicas, né? E cerca de 4 anos e meio atrás surgiu a segunda cooperativa de ortopedia, que foi a cirurgia de joelho. A primeira que aconteceu em Salvador foi a de cirurgia de coluna, que já vinha apresentando algum êxito. Historicamente, já havia um desejo muito grande, Sérgio Passos, que está ali, que é membro da diretoria também da cooperativa, já se fomentava isso, essa vontade, mas, de alguma maneira, a coisa não encaixava, e, pelo menos para nós do joelho, parece que esse start lá do sucesso inicial da cooperativa de coluna foi que nos encorajou, né, e terminou nos trazendo até aqui. Então, eu vou mostrar onde nós estamos, como nós chegamos, né? Nós julgamos hoje que a cooperativa de joelho já é uma realidade. Nós tivemos a oportunidade já de discutir isso em alguns eventos ao longo do país, seja convidado pela SBOT ou pela própria SBCJ. E foi um desafio que, para a gente, hoje continua sendo um desafio constante, fruto de muito trabalho. Não é fácil, mas, certamente, hoje a gente consegue usufruir de honorários que são muito condizentes com a responsabilidade que todos nós temos como cirurgiões, tá certo? Bom, veja, as cooperativas são sociedades de pessoas com forma e natureza jurídica próprias, né? Natureza civil, não sujeitas à falência, constituída para prestar serviços aos associados, né? Quais são os objetivos principais da cooperativa? Agregar a eficiência ao serviço prestado, fortalecendo os profissionais médicos junto ao mercado de saúde, difundir os princípios cooperativistas, oferecer profissionais qualificados ao mercado de trabalho e, obviamente, buscar a negociação com os planos de saúde, né, almejando a melhora da nossa remuneração médica. As cooperativas são regidas por leis, tá certo? Tem leis de cooperativas, estão no Código Civil, obedecem normas infralegais, e tem as normas próprias, que são estatutos, que cada cooperativa tem que obedecê-lo, né, da forma mais correta possível. Os sócios cooperados, na maioria das vezes, são pessoas físicas, né, qualquer pessoa capaz que atenda às exigências estabelecidas no edital. No nosso caso, quando nós criamos a cooperativa, o objetivo foi contemplar dentro da cooperativa profissionais capacitados para que nós pudéssemos mostrar isso como moeda de troca para as operadoras de saúde. Então, nós colocamos naquela época, no início da cooperativa, em meados de 2014, que o indivíduo teria que ter pelo menos o título da SBOT e ou da SBCJ, e ele teria um prazo, a partir dali, se eu não me engano, de 5 anos, para se tornar membro também da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, o que, obviamente, lhe dá credibilidade na negociação com os planos de saúde. É possível o ingresso excepcional de pessoas jurídicas, desde que se tenha o mesmo objeto da cooperativa, e ela seja formada exclusivamente por sócios cooperados. Então, se tem uma pessoa jurídica dentro da cooperativa, essa pessoa jurídica só pode ser composta de membros de cirurgiões de joelho, por exemplo. Quais são as condições de ingresso? São as condições que estão dispostas no Estatuto, e a gente viu agora a Marcela mostrar esse slide da notícia que foi veiculada na imprensa ontem, de provavelmente um erro, em que a cooperativa lá do Rio de Janeiro ela exigia que o cooperado obedecesse estritamente àquela regra, quando, na verdade, a cooperativa ela é de livre entrada, quando de livre saída. Se o indivíduo ele cumpre as normas para entrar na cooperativa, ele tem todo o direito de participar, como também ele tem todo o direito de sair e firmar convênio com planos da melhor maneira que ele ache para ele, mas a cooperativa não pode agir de maneira nenhuma com retaliação perante esse indivíduo. É um direito que lhe assiste. A cooperativa nada mais é do que uma oportunidade de agregar valores, de agregar profissionais que estão buscando objetivos em comum, tá certo? Então, o ingresso ele é direito de qualquer pessoa que atenda aos requisitos mínimos, tá certo? E a entrada e a saída de sócios se dá por procedimento simples, um preenchimento de uma ficha de inscrição, ou seja, não tem nada muito burocrático para que isso possa acontecer. Não há um limite máximo de cooperados, tá? Salvo por uma inviabilidade técnica da cooperativa.
É uma diretoria bastante atuante, né? Diferente de Recife, quando a gente resolveu fundar a cooperativa para angariar, sendo um dos objetivos angariar melhor o honorário médico, a gente não teve apoio nem de sindicato, né? Visto que o sindicato não pode representar cooperativas, tá bom? Não tivemos apoio nenhum naquele momento de associação de hospital, nada disso. Então, foi um movimento, basicamente, dos médicos cooperados, e essa foi a diretoria que, com pequenas mudanças, trabalha bastante até hoje, porque é um trabalho árduo, né? Nós que já temos, na verdade, uma rotina bastante atribulada, a gente sabe que não é fácil, e ainda tem que dedicar bastante parte do tempo a esse exercício, que certamente, com a melhora dos honorários, se torna bastante gratificante. A nossa cooperativa foi fundada em julho de 2014, nós temos mais ou menos 4 anos e meio, mas a gente começou a idealizar a cooperativa em meados de 2012, ou um pouquinho antes. Então, até a coisa começar a andar, foram 2 anos e meio de trabalho nos bastidores, até a gente ter toda a parte legal formatada, credenciamento na Associação de Cooperativas, e por aí vai. Começamos com apenas uma funcionária, hoje já temos 4 funcionários, isso foi necessário pelo aumento da demanda de ingresso de cooperados, nós começamos com 20, hoje já somos 88, né? Isso engloba basicamente Salvador, região metropolitana, e esparsamente alguns cooperados ao longo do estado da Bahia, que compraram a ideia e hoje usufruem também dos benefícios da cooperativa. Como é que a gente faz a cooperativa rodar, né? A gente tem uma mensalidade fixa de R$ 350 por cooperado e 0,5% da produtividade de cada cooperado naquele mês. Isso hoje é uma coisa que dá para rodar a cooperativa com bastante tranquilidade. Nós temos uma média, isso foi contabilizado em janeiro agora, de 3.531 cirurgias realizadas ao longo desses 4 anos e meio, o que talvez dê uma média de 60, 70 cirurgias por mês, lembrando que nem todos os planos ainda estão no escopo da cooperativa. A gente vai ver isso mais à frente. Uma grande vantagem da cooperativa, e algumas palestras que a gente teve a oportunidade de fazer, e foi se questionado, por que não uma associação? A cooperativa, a grande vantagem dela é que você faz toda a gestão, você faz a negociação e você faz todo o repasse de honorários através da cooperativa. Então, o médico ele faz a cirurgia no hospital qualquer, em que o paciente tem o direito, ou o próprio plano tem um credenciamento, mas esse repasse é feito para a cooperativa. Então, a gente elimina a necessidade do médico receber do hospital. A gente sabe que, muitas vezes, isso é bastante penoso. Você faz uma cirurgia, recebe 5, 6, 7 meses depois. Muitas vezes, o hospital faz fluxo de capital com o dinheiro do honorário médico, né, que já foi recebido há um certo tempo. E também outra vantagem importante é que a gente não incorre na bitributação, né? A gente sabe que quando a gente recebe pelo hospital, nós terminamos sendo tributados 2 vezes. Em contrapartida, sempre que a gente oferece a negociação com os planos de saúde, nós temos uma Câmara Técnica atuante, né, que fiscaliza e coíbe os excessos de indicação. Às vezes não é nem necessário que isso chegue do plano de saúde para a gente, nós mesmos podemos detectar falhas e chamamos o cooperado e terminamos resolvendo. Uma coisa interessante que aconteceu com um de nossos cooperados é que a gente vai ver na nossa tabela em que a meniscectomia simples ela tem um valor. A sutura de menisco ela tem um valor agregado maior. A gente começou a perceber um aumento grande da taxa de cirurgia para a sutura meniscal. Então, a gente ia parecer um super suturador de menisco, né? E a gente, obviamente, chamamos a Câmara Técnica, tivemos a oportunidade de revisar os pedidos e muitas cirurgias sem indicação de sutura de menisco. A gente chamou o colega e terminamos resolvendo da melhor maneira possível, mas foi um benefício, né, até para o próprio plano de saúde, essa atuação da Câmara Técnica. Bom, nós temos convênios assinados com esses planos listados. A AMIL foi o primeiro plano que entendeu o nosso projeto e tem uma parceria até hoje. Nós temos uma tabela que foi firmada com reajuste anual e, na medida do possível, funciona bem. Vieram esses outros planos, tá certo? A Salvador tem uma peculiaridade que nós não temos a Unimed como cooperativa mesmo da Unimed, então a gente basicamente tem a Unimed Nacional, né? E algumas Unimedes
ao longo do país que terminam sendo atendidas por lá. E a gente tem um acordo verbal que funciona, mas ainda não é um convênio que tenha contrato assinado, assim como Unimed Norte e Nordeste ou a Seguros Unimed. Tivemos problemas, obviamente, porque não é fácil você chegar e incutir isso na cabeça de um cooperado, de um colega. Então, inicialmente, colegas que não apostaram na ideia. Então, no início, foi um pouco difícil em aumentar o nosso grupo, colegas que, de certa forma, furavam a ideia da cooperativa e, obviamente, não tinham nenhuma obrigação de participar. Mas, ao pouco, conforme a cooperativa foi criando maturidade, os colegas foram se sentindo mais seguros, à vontade, e foram entrando. Então, basicamente, hoje é um problema que talvez a gente não enfrente, embora, certamente, nós tenhamos colegas ortopedistas e cirurgiões de joelho que não participam da cooperativa, e isso é uma coisa natural do mercado. No início, consultas referenciadas, né? Os planos de saúde que nós estávamos em tratativas tentavam direcionar para aquele ou outro médico que não estava na cooperativa, mas foram problemas que, ao longo do tempo, com a formatação da coisa, foi se resolvendo. No início, no processo de maturação também, de criação de uma logística, que a gente vai ver que é um pouco diferente, cirurgias demoravam para ser autorizadas, e o processo de amadurecimento também foi criando melhora nesse sentido. E as próprias glosas médicas, que no início também ocorriam com mais frequência, até pelo aprendizado, né, tanto nosso quanto dos planos de saúde que terminaram assinando um contrato com a gente, isso gerou glosas que foram melhorando, esse fluxo de glosas melhorou ao longo do tempo. Então, basicamente, hoje, quando o indivíduo chega para a gente, o que é que acontece? A gente faz uma guia hospitalar, né, em que a gente solicita a cirurgia, isso é dado entrada no hospital, mas que já vai escrito na guia que os honorários médicos não serão cobrados pelo hospital. E a gente envia mais 2 documentos para o paciente em que ele dá entrada na cooperativa. Uma solicitação de cirurgia interna para a nossa cooperativa, com relatório médico detalhado. Então, a gente hoje depende de 2 autorizações. Autorização via hospital e a autorização via cooperativa de joelho, para que a gente possa startar o processo da cirurgia. Nossa tabela é uma tabela simplificada, segue um pouco o modelo do que Marcelo falou, mas foi um modelo criado por nós dentro daquela necessidade de adequar a melhor remuneração. Nós dividimos isso em 4 portes, né? Os procedimentos de porte 1 são de menor complexidade e os procedimentos de maior complexidade estão no porte 4, né? A parametrização em portes ela termina acabando com a necessidade de mais de um código por cirurgia. Então, isso para o plano de saúde, de certa forma, é positivo, porque diminui o custo também. E acaba aquela coisa de você que, para fazer uma artroscopia, às vezes bota 1, 2, 3 códigos, e, na verdade, você está fazendo, muitas vezes, uma sinovectomia ou uma meniscectomia isolada. Nós temos algumas exceções dentro da tabela, que são essas 5 aqui, onde se faz a osteotomia do joelho combinada com a reconstrução central, do cruzado ao posterior, as lesões multiligamentares, tá? A osteotomia, ali era a sutura de menisco com reconstrução do LCA, epifiodeses bilaterais, que, apesar de ser uma cirurgia de não tanta complexidade, mas é uma cirurgia que, historicamente, é muito mal remunerada, né? E aqui, desculpe, eu botei abaixo, a sutura do menisco com a reconstrução do LCA. Então, basicamente, essa é a nossa tabela, né? Nós temos esses 4 portes. No porte 1, temos artroscopias, basicamente, o porte 2, as cirurgias isoladas, os porte 3, as cirurgias combinadas e ali a prótese primária de joelho. E no porte 4, nós temos aquele final de linha que seria a revisão da artroplastia total de joelho e a artrodese de joelho. Tá? Em média, hoje, o porte 1 ele versa entre 6 e 7 mil reais, e aí é diferente um pouco do que Marcelo falou, que isso é valor de honorário de equipe. Porte 2 ele fica entre 9 e 11 mil reais. O porte 3 fica entre 12 e 15 mil reais, e o porte 4, se eu não me engano, entre 15 a 17 mil reais. Essa é uma pergunta interessante, porque na nossa tabela não há essa distinção. Então, independente de ser enfermaria ou apartamento, o valor é o mesmo, tá certo? Dentro da negociação. Então, essa é a ideia, foi bastante corrida, mas talvez a gente tenha a oportunidade de discutir e tirar dúvidas, mas é uma ideia que vem dando certo, tá certo? E vamos conversar mais na frente.